E se eu não conseguir passar nessa prova? E se der um branco? E se eu esquecer absolutamente tudo? Ai, meu Deus, e se acontecer um acidente? E se? Você conhece a ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada? Esse é o TAG, um tipo de ansiedade que leva você a estar o tempo inteiro se perguntando e se. É uma visão de que algo sempre pode dar errado. Então, hoje eu quero contar para você, além dos sintomas da ansiedade generalizada, o que é ela de fato e qual é o tratamento mais indicado, tá certo? A ansiedade generalizada, ela é um transtorno caracterizado por uma preocupação e por uma ansiedade excessiva, o que nós chamamos de uma expectativa apreensiva. Então, você está sempre preocupado com o que vai acontecer. Nesse contexto, a ansiedade generalizada também, para a gente pontuar e considerar um transtorno, é importante que esses pensamentos, esses sintomas que eu vou falar, e essa preocupação excessiva junto com a ansiedade esteja acontecendo há pelo menos 6 meses. E isso praticamente todos os dias, de uma maneira muito significativa na sua vida, certo? Então, um outro ponto que eu quero trazer para você acerca da ansiedade generalizada é que ela está relacionada a diversos eventos. Diferente de um transtorno de pânico, por exemplo, que você pode se preocupar especificamente com um assalto, um lugar específico, o medo de morrer, não. Na ansiedade generalizada, essa preocupação é geral, então é em relação a diversos domínios da sua vida. Você está preocupado com o trabalho, você também se preocupa na mesma proporção com seus filhos, você se preocupa com a faculdade, você se preocupa que alguém pode morrer, que pode acontecer um acidente. Perceba que todas essas preocupações, elas vão ter uma mesma proporção e não vai haver uma justificativa plausível para que você se preocupe tanto, percebe? Então, a ansiedade generalizada, ela está relacionada a todos os domínios da sua vida, não é um tipo de pensamento específico, tá? Outro ponto que eu quero trazer para você é que, para a gente considerar que você tem ansiedade generalizada, você precisa ter uma dificuldade significativa de controlar a preocupação. Como é isso, Psi? Você está ali preocupado com uma coisa e aí você para assim, ó, e tenta, não, eu vou controlar, eu vou parar de pensar nisso, mas você tem dificuldade, aquilo vem com muita força e você realmente não consegue controlar ou tem uma dificuldade significativa. Se você se preocupa com uma coisa e você consegue logo chegar a uma resposta, não, eu estou pensando isso por causa disso, mas está tudo bem, vai se resolver. A gente não está falando de um transtorno de ansiedade generalizada, tá certo? Outro ponto que eu quero trazer para você é que, para a gente considerar que você tem de fato o transtorno de ansiedade generalizada e não que você está num momento da sua vida que está um pouquinho mais ansioso ou mais ansiosa, precisa aparecer dentro desses 6 meses e em todo esse contexto que eu já ensinei para você, pelo menos 3 sintomas dos que eu vou citar agora, tá certo? E se precisa ser todos esses sintomas? Não, é pelo menos 3. Contudo, a gente vai observar que quanto mais sintomas forem aparecendo, mais a gente está entendendo que está se tratando de um transtorno num quadro assim mais grave, tá bom? Então a gente vai precisar realmente de mais cuidado. Então, qual é o primeiro sintoma que você precisa observar? Vai dando um checkzinho aí, vai percebendo se acontece com você. A inquietação ou a sensação de nervos à flor da pele. Sabe quando realmente você sente que tá, sabe, aquela coisa inquieta, aquela sensação de que você não consegue mesmo se parar, não consegue mesmo se controlar?
esse é um sintoma da ansiedade generalizada, tá bom? Então, todos os sintomas que eu estou trazendo para vocês, gente, eu sou psicóloga, trabalho baseado em evidência científica, então eles estão baseados no DSM, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, ó, esse livro grosso aqui. Então, são sintomas que realmente estão no DSM, então é coisa muito séria, tá bom? Para a gente prestar atenção. Segundo sintoma é a fatigabilidade. O que ocorre é que a ansiedade, por você estar pensando muito em diversas coisas, ela vai gastar muita energia sua. Então, você vai ter realmente uma sensação de um cansaço extremo, de um cansaço excessivo. Se você se percebe cansado o tempo todo, e além disso, você está o tempo todo pensando alguma coisa, o tempo todo preocupado com alguma coisa, então esse é um sintoma importante também de você já dar um checkzinho aí e se observar cada vez mais. O terceiro sintoma que eu quero trazer para você é uma dificuldade de se concentrar ou aquela sensação de branco na mente. Sabe quando parece que travou tudo? Ai, meu Deus, eu não consigo lembrar o que eu estava pensando, fugiu da minha mente, então esse também é um sintoma importante. Dificuldade de concentração ou sensação de branco na mente é sintoma de ansiedade generalizada. Eu quero abrir um parêntese para falar que, assim, não é romântico, não é bonitinho sentir ansiedade. Quem sente sabe. Conta aqui nos comentários para mim se não é assim. É difícil demais lidar com o transtorno de ansiedade generalizado. Então, eu vejo uma romantização da ansiedade. Todo mundo hoje, né, fala da ansiedade como se fosse uma coisa. Eu tenho ansiedade, mas não é fácil de lidar, não é brincadeira. Quarto sintoma é a irritabilidade. Agora pensa comigo que você está o tempo todo preocupado com alguma coisa, o tempo todo com os nervos à flor da pele, dando branco na mente, preocupado se o filho vai passar mal, se a mãe vai morrer, o tempo inteiro nessa tensão. Como não sentir um nível significativo de irritabilidade? Então, você está irritada, assim, um nível extremo que você não consegue controlar. E às vezes você fica até constrangida, né? Porque, puxa vida, eu agi mal, eu não consegui controlar essa irritabilidade, eu falei mal ali para aquela pessoa e a pessoa nem merecia. Por quê? Por causa dessa ansiedade generalizada que traz consigo esse sintoma muito importante, que é a irritabilidade. Então, se você percebe que anda muito irritada, não tem uma justificativa plausível, também esse é um sintoma que precisa da sua atenção. Outro sintoma que eu quero trazer para você é o quinto, penúltimo sintoma, é a tensão muscular. Então, você sente realmente o seu corpo todo tenso, especialmente essa região aqui, ó. Tá sempre durinha, sabe? Quando a pessoa toca assim em você e fala, menina, você tá tenso, menina, você tá tenso. Então, essa tensão muscular também é comum demais em pessoas com ansiedade generalizada, tá? Tem outros vídeos no canal que eu falo sobre cada sintoma, por que o corpo se comporta dessa forma, eu explico para você o que é a ansiedade de maneira geral e por que cada sintoma ali. Então, eu vou procurar e vou deixar linkado aqui, dá uma olhada que você vai entender melhor por que, por exemplo, dessa tensão muscular. E o último sintoma, aliás, antes de eu te falar o último sintoma, já deixou seu like nesse vídeo, porque aqui o negócio é direto e eu tenho certeza de que eu estou te ajudando a ter mais conhecimento, mais clareza daquilo que você está sentindo. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que você sabe que sofrem com ansiedade. E também não deixa de comentar aqui como você está se sentindo, quais estratégias você tem utilizado, sem contar que no final também eu vou falar qual é a estratégia mais indicada para resolver de fato o seu problema com a ansiedade generalizada, certo? Então, o sexto sintoma é a perturbação do sono. E quando eu falo perturbação do sono, eu estou dizendo em relação à dificuldade de pegar no sono, um sono inquieto, então você não passa aquela noite tranquila, sabe? Que você deitou, dormiu e acordou. Não. Geralmente é um sono muito inquieto,
não só a insônia, mas a dificuldade de adormecer, acordar várias vezes ao longo da noite, também é um sintoma muito importante da ansiedade generalizada. Mas e aí, Psi? O que eu devo fazer para resolver esse problema com a ansiedade? Gente, de fato, nós estamos falando de um transtorno, tá bom? Então, em psicologia, da mesma forma como você vai tratar uma outra doença, vai tratar uma pessoa, né, que está com câncer, vai tratar um câncer, eu sempre gosto de frisar que psicologia você também precisa tratar os transtornos. Então, não é assim uma diquinha e resolve absolutamente tudo. É claro que existem algumas coisas que você pode fazer, mas eu quero pontuar hoje qual é o tratamento mais indicado. Isso se chama terapia cognitivo-comportamental. Eu ouço muitas pessoas dizendo, eu tive TAG, e aí eu tomei remédio e melhorei, eu fiz uma terapia e melhorei, mas você precisa saber se realmente você está fazendo terapia cognitivo-comportamental e precisa ser com um psicólogo ou uma psicóloga, tá certo? Porque terapeuta não tem essa especialização, não tem a bagagem necessária para tratar a sua ansiedade, tá bom? Com um protocolo indicado como é ali mais adequado realmente para esse caso, porque é um transtorno mental e precisa ser tratado dessa forma. Então, eu aconselho que você busque um psicólogo ou uma psicóloga, ou se você não tem condição nesse momento de pagar um tratamento, porque eu sei que é caro, é realmente difícil, especialmente para você ter acesso a um tratamento de qualidade, você pode também buscar o meu curso. Eu tenho um link aqui com um curso ensinando sobre ansiedade. Gente, é passo a passo, com muito cuidado, com muito respeito por você e por aquilo que você está vivendo. Se chama Adeus Ansiedade. Então, eu ensino, além da ansiedade generalizada, eu ensino sobre pânico, eu ensino sobre ansiedade social, eu ensino sobre agorafobia, que é um medo que você tem de passar em determinados lugares. Muita gente tem medo de passar em túnel. Em relação ao pânico, você tem medo de morrer, medo de passar mal, você está sempre preocupado com o que pode acontecer com a sua saúde física, muito ansioso, muito preocupado com sintomas. Ai, meu Deus, meu coração está acelerando. Então, esse tratamento que eu trago dentro, eu chamo de tratamento porque eu realmente passo um passo a passo. Eu vou trabalhar com você aspectos cognitivos, aspectos comportamentais, então você vai ter realmente, de fato, um contato com a TCC e um passo a passo que você aprenderia dentro de um processo terapêutico. Você vai ter ali para aprender no seu tempo esse curso, tá bom? Esse treinamento. Se chama Adeus Ansiedade, o link está aqui na descrição, então não deixa de dar uma conferida, porque eu garanto que eu vou conseguir te ajudar. Já ajudei tantas pessoas e não vai ser diferente com você. Também é importante esse tratamento, esse treinamento, por quê? Porque lá eu te trago outras perspectivas. Quando eu falo sobre pânico, quando eu falo sobre agorafobia, você consegue entender que muitas vezes a sua ansiedade generalizada, ela não está só... você não tem apenas esse transtorno, mas a ansiedade, ela costuma estar junto, né, com outros transtornos. Então, a ansiedade generalizada, o pânico, eles costumam trabalhar juntos. Então, eu te dou estratégia para você ir tratando de fato tanto um quanto o outro. Você vai fazendo essa autoavaliação, vai fazendo o curso ali no seu tempo, tá certo? Então, é isso. Não deixe de buscar ajuda, porque ansiedade é coisa séria. E também não deixa de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal. Eu vejo você no próximo vídeo. Se cuida!